Massa, galera, bom dia. Muito obrigada aí pelo espaço. E para a galera que vai estar assistindo a gente também, antes de mais nada, eu vou fazer minha audiodescrição. Né? Sou a Nina da Hora, sou uma mulher negra, de pele retinta. O cabelo, ele tá com blackzinho agora, né? Cortado do lado, para dar um estilo. Tô com uma camiseta branca. Nessa camiseta branca tem uma ilustração da lua numa noite, né, numa floresta, basicamente. Atrás de mim tem uma parede branca e eu estou usando óculos de grau e eu estou falando rindo, que eventualmente eu falo assim. E antes de mais nada, assim, antes de passar para meus colegas assim de painel, eu queria só trazer um contexto da importância desse painel na XConf, né, nesse evento da ThoughtWorks, que não acontece só no Brasil, mas na América Latina e em outros países, outras regiões da ThoughtWorks, e a gente conseguir falar sobre isso a cada ano, né, porque não é a primeira vez que um painel como esse está na conferência, mas a oportunidade de falar isso a cada ano sobre responsabilidade, sobre ética e sobre como podemos pensar o desenvolvimento de tecnologias de forma mais responsável é muito importante, principalmente para a região do Brasil, que é uma região, nós, enquanto tecnologistas, sabemos disso, que sempre teve esse padrão na tecnologia de ser olhado como uma região que não está criando, que só está replicando. Né? E desde que eu estou na área de tecnologia, né, que trabalho com tecnologia desde os 17 anos, eu tenho uma visão diferente, até pela nossa história de construção de ciência e tecnologia, de que eu acredito que nós estamos, sim, a cada ano, tentando e conseguindo criar aos poucos espaços, né, no plural, que promovam o desenvolvimento mais responsável de tecnologia, só que muitas vezes nós não estamos fazendo isso no nosso país. Né? Então, a importância de eu estar aqui com os colegas como Maiane e Eduardo para falar sobre esse tema no Brasil tem que ser muito valorizado. Então, dito isso, né, o nome do painel já está colocado aqui sobre responsabilidade, sobre ética e sobre inteligência artificial. Eu queria contextualizar um pouco, né, além dessa contextualização da importância dele, sobre as diferenças, as nuances que acabam tornando um pouco diferente como que você age de forma responsável e como que você age de forma ética. Né? Eu sei que traduzindo do inglês para o português, tecnologia responsável, responsible AI, ethics in AI, tem sempre uma ideia, né? Parece ter uma ideia de que nós estamos falando de inteligência artificial, que a inteligência artificial deve ser responsável. Quando, na verdade, a IA, né, IA é um conceito, né? Um conceito que suporta vários outros subconceitos, né? Sejam de construção de tecnologia, seja de a interação na sociedade, que permitem que a gente possa interagir com as ferramentas criadas a partir dessas teorias, né, que ainda estão sendo construídas. Tecnologia responsável, que é a área que eu trabalho na ThoughtWorks, né? Eu me esqueci de fazer uma apresentação, mas eu sou especialista de domínio de tecnologia responsável focada na região do Brasil, né? A região Latam, vamos colocar assim. E tecnologia responsável tem sido essa construção, né? Vamos aqui do lugar teórico, de uma forma de conseguir aterrissar, tá? Os conceitos o conceito de responsabilidade e de ética a nível de desenvolvimento prático de tecnologias diversas. Eu sei que o nosso foco aqui vai ser de inteligência artificial, porque é o que tem dado bastante problema nos últimos anos e o que nós estamos nos propondo a discutir. Mas também serve, né? Tecnologia responsável também entra dentro de um espectro um pouco mais amplo de construção. E ética em AI e responsabilidade, a ética, né, vamos colocar assim, ela tem sido um conceito trabalhado há muitos anos na filosofia, no direito, né, principalmente na filosofia, que tem tido uma construção de conhecimento focado muito na nossa interação enquanto indivíduos, enquanto seres humanos. Né? Então, por isso que muitas pessoas confundem, às vezes, ética e moral. Né? E, óbvio, eu não vou aqui fazer
a explanação, a explicação, porque meus colegas vão trazer isso nas suas falas e nas suas respostas, mas eu queria já começar dizendo, né, que vocês fiquem atentos no que nós vamos conversar aqui, porque é importante fazer esse detalhamento, trazer essa teoria de outras áreas, tá? Que não só da computação, para que a gente entenda que a computação está tendo que importar esses outros conhecimentos para conseguir atingir a responsabilidade na construção de softwares e aqui no nosso foco de inteligência artificial. E a responsabilidade, né, ela entra dentro de uma tentativa de tornar um pouco menos tortuoso, vamos colocar assim, o caminho de quem desenvolve tecnologias. Porque há 2 anos atrás, ou melhor, em 2018, né, nós usávamos muito o conceito de culpabilização dos desenvolvedores, dos gerentes, dos especialistas, dos pesquisadores, né, porque a gente não pode deixar os pesquisadores de lado nesse desenvolvimento, e com isso acabamos afastando as pessoas que desenvolvem na prática as tecnologias de IA e que pensam IA da discussão. Então, tem sido construída essa ideia de responsabilidade como uma forma de tentar um diálogo entre as diferentes áreas que estão construindo e tentando construir esse novo cenário. Dito isso, feita a contextualização, eu vou convidar aqui meus colegas para se apresentarem, primeiramente, fazerem as suas audiodescrições, autodescrições, e já iniciarem suas falas, né, deixando aqui para vocês como que vai funcionar, né, como que nós combinamos. Eles vão fazer uma exposição de até 15 minutos, o Edu e a Maia, e aí eu já vou coletando as perguntas de vocês, por isso essa provocação do início, para vocês já pensarem em perguntas, tá? Independente da continuidade das falas deles, para poder a gente conseguir ter tempo do público participar, entendendo a importância desse painel, entendendo a importância dessa trilha. Beleza? Obrigada mais uma vez pelo aceite do convite, Maiane e Edu, e vamos nessa. Maiane primeiro? Damas primeiro? Pode fazer as honras, Eduardo. Eu ia falar para ser ordem alfabética, vamos... Pode ir, Edu. Bom, então eu vou começar, né? Meu nome é Eduardo, sou uma pessoa preta, estou com uma barba que já foi mais escura, agora está meio branca, já também não tenho mais tantos cabelos, tenho um cabelo curto, usando um headset e uma camisa azul da XConf. É sempre um prazer estar aqui, né? Eu e a Nina, a gente nem se conhece há tanto tempo, mas parece que nós somos amigos de infância. Sempre que a gente se encontra, tem muita ideia para trocar, né? Eu vou trazer aqui para vocês, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês alguns dos impactos que eu costumo chamar de impactos escondidos da inteligência artificial. Toda vez que surge uma tecnologia, e nós como pessoas tecnologistas, o que a gente quer é fazer com que a tecnologia impulsione os negócios, né? É para isso, nós somos pessoas consultoras, eu também sou pessoa consultora, trabalho aqui na TOTWORKS, na área de dados. A gente quer que as tecnologias impactem os negócios, né? Mas aqui na TOTWORKS, se fosse só para isso, nós seríamos, vou fazer puxar um pouco o saco da firma, né? Mas se fosse só para entregar produtos, talvez vocês encontrassem outras empresas, né? Por isso que a gente tem um slogan aqui que a gente fala de fazer impacto extraordinário, né? Porque muito do nosso trabalho é entender o contexto da cliente e tentar pensar um pouco fora do escopo comum. Então, quando a gente traz tecnologia de forma responsável, é justamente no ponto de vista de explicar para clientes que cada escolha tem um impacto. E esse impacto, ele não é só um impacto do ponto de vista pessoal, ele também é um impacto do ponto de vista da sociedade. Ou seja, qual é a escolha que essa tecnologia, que a gente está tomando a partir dessa tecnologia que vai impactar o meu ecossistema. Eu acho que com a inteligência artificial a gente está vivendo um problema um pouco maior nesse sentido, é que se as pessoas, quando eu explicava para minha mãe que eu era programador e ela não entendia o que eu fazia, agora que eu trabalho com inteligência artificial, ela entende menos ainda. Na verdade, as pessoas programadoras, em geral, não têm ideia do que é inteligência artificial.
E tudo que a gente não tem ideia, né, o ser humano, ele precisa fazer paralelos com o que ele tem de cognição para entender as coisas. Então a gente tenta fazer comparação com coisas que a gente conhece, e essas coisas que a gente conhece, elas normalmente vão trazer ficção científica, né, vão trazer outros elementos que são inteligência artificial. Nesse lugar de desconhecimento, qualquer coisa que você disser que a inteligência artificial faz, ela pode fazer, porque você não sabe o que ela faz de verdade. E aí é onde mora o perigo, né? A gente já está aí quase uns 6 meses do grande lançamento do ChatGPT, né, que talvez como produto, não como tecnologia, mas como produto, ele trouxe sim uma grande mudança, que ele trouxe a inteligência artificial para pessoas que justamente tinham esse problema de entender o que ela fazia, e aí aquilo ali trouxe esse problema de entendimento muito grande em relação ao que ela faz e o que ela não faz, né? O famoso faz, não faz. Quem faz. Porque quando você faz uma pergunta para algo que parece um computador e ele te dá uma resposta que parece fazer sentido, você já assumiu cognitivamente que isso é verdade, porque é como se você estivesse conversando com um amigo. Então é muito natural, até do ponto de vista do ser humano, eu já estou saindo um pouco da área de computação, né, tentando entrar um pouco mais para a filosofia, que é natural do ser humano justamente tentar trazer as coisas dentro de um local que ele conhece, que está acostumado a fazer. E isso foi justamente o impacto que a gente viu da inteligência artificial sendo aplicada a tudo, literalmente tudo, né? E, inclusive, ChatGPT virou sinônimo de inteligência artificial, que também não é. Existem muitas outras coisas dentro dessa questão da inteligência artificial. Mas o que eu chamo de impactos escondidos, né? Então, é uma discussão que a gente estava tendo até aqui internamente, né? Porque a gente quebra o pau dentro da TOTO. Assim. Se um dia vocês viessem trabalhar aqui, vocês iam ver como nós somos pessoas muito apaixonadas por tecnologia, né? A gente discute tudo profundamente de verdade. E essas discussões são tão ricas, se alguém fizesse um livro dos nossos chats, acho que ia dar um livro interessante, né? Mas qual que é o paralelo que eu queria trazer aqui para vocês? Hein? Porque todo mundo quer ser mais eficiente nas suas tarefas. Eu quero, todo mundo quer. Então, um tema que foi recente, né, é que os escritores perceberam que eles poderiam ser muito mais eficientes. Aqui eu não estou entrando no mérito da qualidade do produto gerado, mas que as pessoas escritoras poderiam ser muito mais eficientes utilizando o ChatGPT para automatizar a parte do seu trabalho, fazer resumos, encontrar uma certa coerência no texto, fazer correção, tradução, etc. Obviamente, a partir do momento que gera um texto, alguém pensou, eu não preciso mais de um roteirista, porque a inteligência, eu vou dizer assim, me dá uma série com 3 adolescentes que estão tomando café todo dia, 3 adolescentes não, me dá uma série adolescente que toda tarde eles vão no café de academia, por exemplo. Aí pronto, ele vai te entregar o roteiro de Malhação, né, basicamente. Pelo menos alguma temporada vai coincidir. Porque ela de fato entrega isso, só que ao entregar, essa entrega ela foi baseada em outros elementos cuja essa inteligência artificial foi treinada. E a grande discussão que a gente viu, principalmente na guilda de roteiristas agora dos Estados Unidos, que fizeram uma grande greve, é entender que esse resultado não pode ser considerado uma propriedade intelectual por si só. Acho que essa foi a grande discussão, porque a inteligência artificial ela não cria do ponto de vista do que o ser humano é capaz de criar, não ainda, né? Talvez a gente chegue nisso no futuro, mas agora não é esse o caso. E aí, toda essa grande questão da greve, ela foi para justamente garantir que toda vez que você tem um roteiro de cinema, de série, de qualquer elemento, você tem um ser humano associado à produção daquele conteúdo. O ser humano pode usar a inteligência artificial, mas a inteligência artificial sem o ser humano, ela não tem valor criativo. Esse foi a grande vitória assim, né, dos roteiristas, que estavam querendo justamente colocar tudo como inteligência artificial, como uma entrega completa, né, digamos assim. Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu isso, então o resultado da greve toda vez que você tiver um roteiro, o humano tem que assinar. O humano pode pode usar a inteligência artificial, mas a inteligência artificial não pode assinar sozinha. E aí eu trouxe isso aqui para a nossa área e perguntei, gente, vocês sabiam que em quase todos os países do mundo a mesma legislação que se aplica à escrita mesmo, se aplica a software? É a mesma, inclusive no Brasil ela é igual, tá? É a mesma legislação. E é incrível como quando eu penso no assistente de código, uma ferramenta que vai auxiliar na escrita do código,
eu nem sequer penso nisso. Ou seja, que aquele código que a ferramenta vai me recomendar para eu escrever, ele está sendo baseado num trabalho de um outro ser humano que, ao produzir aquele código, tinha um interesse manifestado através de uma licença de software. E essa licença de software diz os termos com os quais aquele software pode ou não ser utilizado. Como, por exemplo, um código livre, ele deve ser mantido livre. Então, se você usa um código livre para gerar um código proprietário, isso é uma infração da licença do autor, que desejaria que os produtos derivados do seu código se mantivessem livres. Então, eu vejo que isso não é sequer uma discussão, né? Às vezes nós, como os tecnologistas, eu sou professor universitário também, e a gente vive numa fase muito difícil do ensino de computação, que é os trabalhos feitos pelo Stack Overflow, né? A pessoa vai lá, copia código daqui, código dali, vira um grande emaranhado. Não existe mais a busca cognitiva do aluno em sala de aula de construir uma solução para nenhum problema. Porque todas as soluções para todos os problemas já existem. E isso é verdade, elas já existem mesmo. Só que existe uma riqueza no processo de ensino-aprendizagem, a busca pela sua construção. Porque o ensino não é um processo linear. Não, duas pessoas não vão aprender do mesmo jeito. Então, para que a pessoa aprenda, ela precisa fazer a sua própria construção e criar a sua representação daquele conhecimento para que ela possa depois utilizar isso na sua profissão. A partir do momento que você é treinado a partir de tutorial, copiar e colar, você só vai saber fazer isso, inclusive, na vida profissional. E eu já presenciei isso 1000 vezes. Toda vez que um problema sai do tutorial, é o famoso efeito barata tonta. Ninguém sabe o que fazer. Porque ninguém constrói mais nada, entende? A gente vira um monte de caixinhas, pega esse código daqui, joga ali, aquele outro coloca ali. Então, os processos cognitivos necessários para fazer você entender o significado daquele código, eles vão se perdendo no caminho. E quando a gente tem o uso de copilotos de inteligência artificial, é claro que existem trabalhos repetitivos que podem ser automatizados, com certeza. Mas a questão é, quando você faz, por exemplo, quando você usa um algoritmo sort no Python, que é uma ordenação de lista, existe um algoritmo de ordenação que está por trás. Esse algoritmo foi pensado, construído por alguém, e quem conhece a comunidade Python sabe que essa discussão aconteceu nas listas de discussão para ver qual era o algoritmo mais eficiente. Hoje em dia, você manda para um code e faz assim, ordena essa lista, agora faz mais rápido. Você vai testando várias soluções que você não sabe qual é a origem, nem sabe de onde veio, e você também não sabe qual é o impacto que isso vai ter no seu código. Então, eu acho que o maior risco que a gente está vendo nesse ponto de vista é nós estamos perdendo a capacidade de enxergar o impacto da inteligência artificial em todas as nossas atividades, porque quase todas elas podem ser automatizadas também. E isso sim me preocupa. Isso nem sequer é uma discussão, né? Ou seja, nós tecnologistas, a gente só quer pegar o código e fazer ele funcionar mais rápido. A gente não se preocupa com os impactos. Isso eu acho que é uma preocupação. Obrigada, Eduardo. Eu estava até tomando nota de algumas coisas que você falou, do que é preocupação ou não, né, de nós tecnologistas, o que faz parte da nossa discussão diária. E aí, já passando para a Maia, só fazendo um comentário sobre o que você trouxe, da importância de ter pessoas, sejam da academia ou não, né, da pesquisa acadêmica ou não, participando desses debates com a gente, né? Eu acredito que nós temos que parar de olhar para as pessoas que trabalham com ciências diversas, que não sejam só ciências exatas, e também com as ciências exatas, principalmente as mulheres, com um olhar muito sólido conectado à diversidade. Né? Acho que com esse comentário eu passo para a Maiane, conhecendo do histórico dela enquanto pesquisadora profissional, de como que ela tenta fazer as duas coisas conversarem. Né? Então, com você, Maia. Bom dia, Nina, bom dia a todos, todas. Para mim é um privilégio, né, uma honra, né, estar aqui nessa mesa com vocês, com o Eduardo, com Nina. E eu vou fazer minha audiodescrição, tá? Eu sou uma mulher preta, estou com os cabelos penteados para trás, uso óculos e estou usando uma camisa rosa com botões. A fala do Eduardo, ela foi bastante instigante, porque está confluindo também com o que eu fiz, né? Fiz um breve roteiro, né? Tive que estudar, relembrar algumas coisas antes para
para poder, né, falar aqui com vocês, para a gente conversar. E pensando no tema, né, falar de IA responsável, de inovações tecnológicas, faz com que a gente pense como esses artefatos, eles evocam, né, coisas que são muito humanas, como eles transportam, né, valores que são intrinsecamente humanos, que é exatamente o que a Nina comentou no começo, que não é da gente responsabilizar a IA, mas sim como que ela evoca coisas que nós colocamos nela. Né? Eu acho que é isso que faz com que as coisas fluam dessa forma e que pareça que tem um humano ali ou que a máquina está conversando com a gente. E nesse tema eu lembrei de um artigo um pouco antigo, mas que já evocava essas questões sobre vieses, que é do Landon Weiner, um artigo de 86, mas tem traduzido no Brasil como Artefatos têm Política. Então ele lança uma provocação logo no título, né, do artigo. Ele explora de que maneira, né, os vieses eles são encontrados até mesmo em estruturas que são aparentemente neutras, estão pontes, né, urbano, coisas que estão relacionadas à cidade. E aí ele traz o exemplo do Robert Moses, que foi um urbanista da década de 30, né, do século 20, e que ele concebeu pontes que, à primeira vista, eram partes para conectar, né? Eram coisas para conectar pessoas, uma construção para conectar pessoas a lugares. Mas, como todo projeto, como todo artefato, como toda construção humana, ela possui valores intrínsecos de quem cria, ou seja, da humanidade que a gente compartilha. Então, Moses, ele estava envolvido em um processo, né, em um projeto que era para proporcionar maior número, né, de pessoas brancas em Long Island, né, em um parque em Nova York. E à medida que ele foi construindo essas pontes, ele não gostaria que pessoas que são consideradas minorizadas acessassem esse local. Então, a solução do urbanista foi projetar pontes com alturas que fossem menor, para que os ônibus não pudessem acessar. E quem utilizava muito mais ônibus eram pessoas, né, consideradas minorizadas, pessoas negras, e ele gostaria que a praia tivesse muito mais pessoas brancas. Então, aí o Weiner traz para a gente essa provocação de que, como pontes, né, questões urbanas podem influenciar também a forma como nós observamos a cidade e o local como um todo. Então, trazendo isso para o contexto do Brasil, a gente tem alguns problemas que são, né, tecnológicos e estão espalhados, né, por toda, né, a cidade. Então, estou falando especificamente de tecnologias de IA, que tem sim o potencial de perpetuar estereótipos, mas essa análise dos vieses, né, que tem gerado um outro problema, que o Eduardo falou, né, um pouco sobre isso, mas que eu consigo denominar como uma opacidade tecnosocial. É quando a tecnologia ela cresce de maneira tão abrangente que a gente não consegue observar ou até mesmo entender aonde que estão os vieses, como que eles estão sendo afetados, em quais medidas eles estão sendo feitos, se foi antes, durante ou depois, se foi em banco de dados, se foi nos algoritmos, se foi nas pessoas ou na equipe. E a esse termo, né, como que os artefatos tecnológicos, né, podem evocar, né, essas humanidades, né, como é que eles trazem isso para a gente? E aí eu penso, né, como observar mais de perto essa complexidade e a gente analisar a partir de uma tríade ética, né, que seria aplicada, né, especificamente à tecnologia. Então, temos três partes, né? Então, ex ante, então intra e ex post. Né? Então, o ex ante, ele se concentra na fase inicial, né, do projeto, do produto, de como a tecnologia ela vai ser feita, como que as pessoas envolvidas no projeto, desenvolvedoras, pesquisadoras, etc., estão pensando sobre essa inovação, né, sobre esse artefato especificamente. E como eles buscam, né, discutir os impactos éticos, né, dessa tecnologia. E como essas tecnologias podem também transformar a nossa compreensão dos valores éticos. Porque, de fato, não é uma via de mão dupla, né? A gente está todo o tempo
né? É o que a Sussman também chama de figurando humano na máquina. É todo o tempo essa simpoiese, eu fazer a tecnologia, ao mesmo tempo a tecnologia faz o humano, né? Não é só a gente que transforma a tecnologia, ela também nos transforma de diversas formas. Então, a segunda parte seria o intra, né? Que se concentra em preocupações éticas que surgem durante o processo da pesquisa, do desenvolvimento ou do artefato. Então, o objetivo do intra é garantir, ou até mesmo, acho que não garantir não seja a palavra correta, mas até mesmo pensar como que o design dessas tecnologias pode ser permeado por princípios éticos. Como que essas questões éticas podem ser observadas no cerne do processo de design. A gente estuda bastante isso na disciplina Interação Humano-Máquina, Interação Humano-Computador, elas são bastante utilizadas sobre isso. E tem também a terceira, que é o Expound, né, o Expost, melhor. Então, ele é direcionado a identificar os impactos éticos da tecnologia, estabelecendo e auxiliando o usuário na resolução, né, dessas questões que surgem à medida que o usuário vai utilizando, né? Temos o exemplo do ChatGPT, que a gente observou que tem algumas conversas que são inadequadas, né, para alguns contextos, ou então são como é que eu posso dizer, são tabus, né, socialmente, mas que são um problema social, que são as questões, né, de trazer, de evocar na tecnologia contextos eróticos que não faz parte da vivência tecnológica, né, da vivência da máquina, e sim é uma questão humana. E aí, nessa terceira parte, né, o uso de listas, né, de verificação, de matrizes, poderia ser uma forma de analisar eticamente e como essas ferramentas podem facilitar, né, a observância, né, dos vieses inseridos. E acho que eu vou finalizar, né, para finalizar minha fala. Então, é sempre um espinho da carne quando a gente trata, né, o tema da ética aplicada à tecnologia, porque sempre nos desafia a contemplar os nossos próprios valores. Se nós estamos sendo éticos e éticas à medida que a gente desenvolve, né, esses artefatos tecnológicos. E como que nós podemos também garantir, ou mitigar, ou pensar, ou até mesmo nos questionar para que servem essas tecnologias, se elas servem para o bem comum, ou se elas estão ampliando injustiças existentes, tal como o Weiner trouxe o exemplo do Robert Moses, né? Um exemplo que é da década de 30, mas que posteriormente foi trazido em 86, e agora a gente está discutindo mais uma vez, né, vieses em tecnologias. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Maia. Eu já estava selecionando aqui, já temos bastante perguntas da plateia aqui, e que vai muito de encontro com o que vocês estão trazendo, né? E comum na fala de vocês a importância de nós, né, valorizarmos a cognição humana no desenvolvimento de tecnologia, e mais ainda valorizar isso nas discussões que antecedem, né, o desenvolvimento mais prático, e de uma noção de que dá para fazer e dá para criar caminhos alternativos, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão com uma ideia muito, como é que eu posso colocar? Muito trágica, né, da inteligência artificial. É como se não tivéssemos caminhos alternativos. Eu acho que, enquanto pessoas negras, nós precisamos sempre apresentar caminhos alternativos e pensar caminhos alternativos, senão nós caímos dentro de uma dor generalizada, e que é uma dor que eu nos estudos que eu tenho feito, eu gosto de chamar que é uma dor muito ligada a como as pessoas brancas centralizam o conhecimento e desenvolvimento de tecnologias como essas na visão delas. E aí parece que tudo, se está ruim na visão delas, vai estar ruim para todo mundo. Então, acho que vocês trouxeram contribuições muito importantes de pensar alternativas a partir das relações humanas, né? A partir do que nós podemos e estamos construindo. E aí, eu estava separando as perguntas que eu ia colocar aqui para vocês. Primeiro, eu vou fazer duas perguntas, e aí vocês já respondem de pronto, só para a gente aproveitar do tempo, e aí depois eu faço a terceira. Né? A primeira pergunta é do Romário Feitosa.
ele queria que vocês explicassem um pouco, né, se as IAs vão substituir os humanos ou se ela é apenas uma ferramenta que precisa de um indivíduo ali para poder manuseá-la, né, um indivíduo que tem o mínimo de conhecimento. Eu acho que vocês abordaram um pouco isso nas falas de vocês. E queria já juntar com a pergunta do Márcio, que é uma pergunta que apareceu bastante aqui. O Lucas também fez uma pergunta parecida, em relação à moderação de conteúdos de redes sociais. Né? Nós estamos, inclusive, numa plataforma agora e tem uma moderação de como que chega essas perguntas, de como que nós acessamos a plataforma. Então, o Márcio, ele pergunta o seguinte: ele gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o uso de inteligência artificial para fazer a moderação de conteúdo em redes sociais. Para ele, né, parece que hoje escalar software é uma tarefa fácil quando comparada com o desafio que é escalar moderação de conteúdo gerado por pessoas em uma rede social. E, obviamente, né, trazendo até dados para contextualizar isso, que o Brasil, por exemplo, é o terceiro país que gera mais conteúdo em redes como o Twitter, agora que é o X, né, em redes como ainda o Facebook, o próprio YouTube, que já faz parte há algum tempo do nosso... da construção da renda, né, por permitir que muitas pessoas ganhem renda ali como influencers, criadores de conteúdo na plataforma, e que mostra que realmente a gente cria dados o tempo inteiro, a cada segundo, de diferentes formatos. Né? E aí eu vou jogar um questionamento meu para contribuir para a pergunta do Márcio, que se há possibilidade de moderar a quantidade de conteúdos que nós estamos gerando por milissegundos hoje em redes sociais, se há como moderar isso só com mãos humanas. Né? Porque eu acho que é importante trazer essa noção para as pessoas de que não é porque as empresas querem usar os algoritmos, é que parece ser impossível você moderar mais de 1 milhão de dados que são gerados por milissegundo o tempo inteiro, a janelinha subindo com notificação e com novas atualizações e com novas informações. Podem ficar à vontade na ordem da resposta aí. Quer começar, Maiane? Não, pode ser na mesma ordem que começou. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o que é a inteligência artificial, né? Que isso é uma dúvida muito grande das pessoas, tá, gente? Eu acho que a melhor definição que melhor resume os conceitos é uma que tem no blog do Google. Depois vocês podem botar aí e colocar What is Artificial Intelligence, tá? Que vai ajudar vocês. Mas a gente pode separar as inteligências artificiais em 4 gerações. A primeira delas são as máquinas reativas, né? Ou seja, você tem um conjunto de tarefas que ela é pré-programada para fazer e com base nesse conjunto de tarefas ela te entrega uma resposta. Talvez o grande expoente disso seja o Deep Blue da IBM, que ganhou o jogo de xadrez do Kasparov, né, que foi o ápice dessa inteligência artificial. Porque isso é um algoritmo de pontuação, mais ou menos, né, para você conseguir fazer isso. A segunda geração, que é o que a gente está vivendo agora, são aquelas que têm memória, mas essa memória é limitada. Ou seja, ela consegue saber quais foram as decisões que foram tomadas anteriormente e, com base nessas decisões, ela vai te entregar um conjunto de decisões. Mas esse conjunto de decisões ele é limitado. Né? E também é limitado ao escopo que aquela inteligência artificial foi construída para trabalhar. A terceira geração, que só existe na teoria, é a emulação da mente, né? Ou seja, criar um mecanismo de cognição onde a inteligência artificial seja capaz de emular o comportamento da mente e tomar decisões sem treinamento prévio, né? Ou pelo menos sem a necessidade de estar restrita ao conjunto de problemas que ela foi construída para treinar. E a quarta, que é a mais da ficção, né? Que aí a gente iria para os filmes tipo Blade Runner, tipo o filme do Turing, que é do autoconhecimento. Não só a inteligência artificial sabe que ela existe, que ela toma decisões, como ela também sabe que ela é uma inteligência artificial e que ela existe como pessoa. Então, assim, a gente está arranhando ainda o começo da segunda geração, que é o uso da memória. Não estamos perto de ter uma inteligência artificial que pense como humano. Agora, o humano, hoje em dia, ele executa várias tarefas. Né? Já faz, sei lá, mais de 1000 anos que a gente tenta automatizar algumas das tarefas dos humanos. Então, algumas dessas tarefas vão sim ser substituídas por inteligências artificiais, porque são tarefas automatizáveis. Né? Se você pensar que hoje uma fábrica é praticamente só robô, e que tem o filme de Chaplin da década de 30, né, criticando justamente esse tipo de trabalho,
é natural que a inteligência artificial substitua esse trabalho, porque ela é boa para fazer tarefas repetitivas. Acho que um resumo é esse. Mas, deixando um spoiler, tivemos uma masterclass aqui sobre inteligência artificial. Você pode botar aí no YouTube em conjunto com a Lura, que lá a gente explora esses conceitos mais a fundo. Pode já engatar, Maia. Bom, pegando a última parte aí do Eduardo, né, sobre a última escala, a última categoria, né, de inteligência artificial, sobre ela ter consciência sobre ela mesma é um pouco mais complicado, né? Tanto que a pergunta acho que é do Márcio, se as IAs vão substituir humanos ou apenas uma ferramenta que precisa de um ser humano com mínimo de conhecimento. Então, a terminologia consciência, né, nós humanos, todas as áreas de conhecimento não têm ainda efetivamente o que isso significa, o que significa ser humano, se corpo e mente são a mesma coisa, ou se o cérebro tá dentro da mente ou a mente que está dentro do cérebro, então há sempre essa consonância e não essa separação, né, na verdade. Então, todas as áreas de conhecimento não têm efetividade para falar sobre a consciência humana. Então, eu penso, se até o momento, né, com toda a nossa era sobre a odisseia humana, né, que a gente já tem de história, de todas as áreas de conhecimento juntas, se não tem ainda essa efetividade sobre o que é consciência, então, possivelmente, uma IA não pode atingir esse grau, né, essa consciência, né? Por quê? A IA, ela parte de nós, né? Ela não é um singular, ela está todo o tempo em confluência com os nossos dados, com aquilo que a gente produz, com aquilo que nós temos falado o tempo inteiro. Então, essa suposta inteligência dela, ela vem disso, né? Não que para determinadas tarefas ela não seja inteligente, ela é inteligente para determinadas tarefas por conta do objetivo imposto a ela, mas não que especificamente por conta própria ela seja auto-inteligente. Eu acho que esse que é a grande dissonância, né, da terminologia inteligência artificial, porque quando ela não pode vir a ser, e até mesmo isso é um ponto que o Masahiro Mori, que é um grande roboticista, né, trouxe na década de 80, sobre o Buda no robô. E aí ele faz toda uma explicação sobre como as máquinas também podem conter espíritos, mas não espírito no sentido dela ser consciente, dela ser inteligente, mas o espírito que as coisas carregam consigo. E obviamente, isso é um pensamento oriental, não, a gente sabe que a cultura, né, oriental ela tem ela traz consigo, né, ela evoca grandes espíritos na máquina, né, concebe muitas coisas, mas ocidentalmente, e aqui eu falo, né, de duas, né, trago também, né, repartições geográficas, ocidentalmente a gente não pensa que a máquina tenha espírito, tenha consciência, etc. Mas o oriental pensa que a máquina tem espírito. Então, assim, para a gente não tem essa confluência de pensamento, né? Então, pode vir a ser que para algumas pessoas orientais a máquina possa ser consciente. E pode ser que ela não precise de um ser humano para estar ali todo o tempo. Mas não foi o que aconteceu na cidade, numa cidadezinha do interior do Japão, onde um rapaz, né, fez um software para que ela se candidatasse como prefeita da cidade. Então, se a gente pensar que grande parte, né, da cultura oriental gosta de robôs, tem esse apego e traz, né, evoca grandes coisas, então seria unânime que esse software ganhasse a eleição, mas não foi o que aconteceu. Então, esse rapaz que estava por trás da inteligência artificial, né, ficou um tanto decepcionado, porque ele achava que por conta da cultura, né, ele fosse conseguir. Então, alguns jornalistas foi ao local da cidade perguntar para alguns eleitores por que eles não queriam que uma inteligência artificial fosse prefeita daquela cidade. E alguns disseram que todo o conhecimento humano e todas as decisões deveriam ser dadas por humanos e não por máquinas, mesmo que essas máquinas tenham dados que sejam humanos, mas a decisão e algumas minúcias que são muito nossas, né, algumas
e a gente pode até utilizar como sarcasmo ou alguma piada, uma máquina pode não entender, porque não é da máquina essa sabedoria. Então eu penso, né, hoje, né, em 2023, que ainda não é possível que uma máquina, né, haja de forma independente, inteligente, consciente, né, na escala humana. Ela faz determinadas tarefas por conta dos objetivos impostos a ela, mas não que especificamente, conscientemente, ela vai fazer por conta própria, né, resolver os problemas do mundo, por exemplo. Massa, Maia. Até aproveitando dessa sua última fala, eu já queria colocar mais uma pergunta para vocês, antes de fazer a pergunta do Lucas as perguntas do Lucas e do Adriano, que é sobre essa ideia de que nós, seres humanos, estamos sendo muito produtivos, ou melhor, nós estamos sendo demandados, né, uma produtividade absurda, até um pouco fora dos padrões normais, assim, de relações da relação com a sociedade. E aí, beleza, tem o capitalismo, nós podemos fazer um outro painel sobre isso, que vai, como o Eduardo colocou, a gente conversa muito sobre isso da TW, enfim, pode ter um outro painel sobre isso, mas eu queria aqui, dentro da perspectiva mais tecnológica, fazer uma pergunta que eu considero uma pergunta, assim, eu considero uma pergunta difícil, mas vou colocar aqui para vocês. Esse formato de produtividade que está sendo inserida, cultuada entre as nossas relações de trabalho e nossas relações interpessoais e intrapessoais, ela é demandada por essa competitividade de colocar ferramentas de IA que possam realizar as atividades, como vocês colocaram, algumas tarefas que são tarefas já meio que mecânicas, tem como a relação dessa produtividade tem a ver com isso, ou, né, como que nós estamos nos entendendo nesse universo mais digital, tá? Eu vou tentar contextualizar melhor, que eu perdi um pouco o fio da meada, isso acontece às vezes quando eu estou fazendo perguntas. É que, na minha perspectiva, ouvindo vocês e de outros conteúdos que a gente já trocou, já conversou, isso está sendo meio que direcionado para a gente. Não é que a gente queira ser dessa forma, só que para que a gente dê conta da competitividade dessas ferramentas e essa ideia que a todo momento colocam para a gente de que vamos ser substituídos e que seremos substituídos a qualquer momento sem ter direitos a criticar ou a solicitar direitos em relação a essa substituição, sabe? Então, eu tenho a impressão de que se não tivéssemos essa competitividade de ferramentas sendo colocadas, inseridas no nosso dia a dia, assim, sem a nossa permissão, nós teríamos uma construção diferente de produtividade enquanto trabalhadores, vamos colocar assim, tá? E trabalhadores eu vou estender aqui para a galera PJ também, que nós sabemos aí que vive esse grande dilema. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, sobre essa relação de trabalho. Vai ser complicado responder tudo isso tão rapidamente assim. Eu e a Maiane vamos ter que exercitar aqui o poder de síntese, né? Aquele que a gente não tem, inclusive, para fazer isso. Mas, eu vou tentar juntar essa sua pergunta com aquela das redes sociais, porque elas estão relacionadas nesse aspecto, né? Eu tenho uma opinião um pouco polêmica, que as pessoas não gostam muito do que eu falo, mas eu já tenho essa opinião há algum tempo, ela só tem sido reforçada, né? Primeiro são duas coisas, tá, gente? A gente está trabalhando menos, né? É importante reforçar isso. Se você olha numa perspectiva histórica, o meu avô, por exemplo, ele trabalhava de sol a sol, e para conseguir o mínimo da subsistência lá, porque se ele não pescasse peixe durante o dia, ele ia morrer de fome, é literalmente isso. E não tinha fim de semana feriado. Para quem trabalha na roça, ou para quem vive de agricultura de subsistência, não existe o conceito de fim de semana. Então, na perspectiva histórica, a vida está melhorando. Nós estamos trabalhando menos e nós estamos também tendo menos problemas de saúde e tudo mais. Porém, a desigualdade está aumentando. E o que significa na prática? Que existe uma nova existência, eu vou usar de fato o termo existência, que vai um pouco na linha do que a gente estava discutindo anteriormente, que é
existe uma existência digital que ela é impulsionada, sim, pela inteligência artificial, que ela, eu não quero falar de metaverso, porque esse nunca foi o termo que eu usei, né? Eu sempre falo do cyberespaço, né? Que é assim, qual é a diferença entre o seu eu digital e o seu eu físico, né, das pessoas? Ainda existem, né, relações que elas são feitas no meio físico, mas com a pandemia a gente aprendeu que dá para trabalhar assim de forma digital, 100% online, e muitas das nossas tarefas a gente fala dessa forma. Para como é que eu colo isso com redes sociais? A Coreia e a China, elas vivem com esse fenômeno da superexposição a equipamentos digitais muito mais cedo do que a gente. E a Coreia, ela tem um fenômeno focado na comunidade mais tóxica que existe, que é a comunidade de e-sports. Quem já jogou um jogo online sabe exatamente do que eu estou falando. Qual foi a solução que eles encontraram para esse problema? Então, não existe mais uma diferença entre o seu eu físico e o eu digital. Qualquer plataforma que você se cadastrar, você se cadastra com o que seria o equivalente ao seu CPF, e qualquer erro que você cometer nessa plataforma, a gente vai saber que foi você que fez. Então, não existe mais anonimização dentro das plataformas digitais na Coreia. Isso traz algumas coisas e traz alguns benefícios. Mas o fato é o seguinte: se a gente traz isso para a verticalização das relações humanas, se eu tiver com raiva da Nina, por mais que eu queira xingar ela de tudo quanto é nome, né, por causa da relação social, se bem que eu não tenho muito isso, mas vamos supor que eu tivesse. Por causa da relação social, a gente vai tentar utilizar o mínimo de educação. E na internet, por essa dissociação do eu físico e digital, as pessoas agem como se elas não existissem fisicamente. Então, qual é a minha opinião sobre isso? A gente precisa eliminar a diferença entre o eu físico e o eu digital. Eu tenho que ter uma ferramenta online, e eu acho que a gente pode discutir quem seria o dono, mas o dono para mim dessa ferramenta seria o governo, que inclusive já existe na identidade digital, que vai dizer que você é você mesmo. A partir do momento que você é você mesmo, e essas plataformas têm a obrigatoriedade de fazer essa conexão, eu não tenho mais problema de menor de idade acessando conteúdo que ele não deveria, eu não tenho mais problema de fulano acessar a caixinha de comentários para agir como se fosse uma pessoa que ele não é na vida real, atrás do anonimato, porque não existe mais esse tipo de anonimato, eliminando essas barreiras do eu físico. E o que isso traz de benefício para as pessoas? Traz justamente um ecossistema mais próximo do que a gente vive na vida real. Só que isso aumenta ainda mais a desigualdade do ponto de vista de acesso à tecnologia, sabendo que o Brasil é um país extremamente desigual e que a gente está falando de inteligência artificial num país onde as pessoas não têm nem mínimo acesso a isso e que essas inteligências artificiais não foram treinadas por nós também. Então, todo esse fenômeno da superprodutividade ou da exposição, na verdade, é uma pressão econômica que a gente vive para provar o valor do nosso trabalho, sabendo que a cadeia de valor está cada vez mais concentrada nas grandes empresas de tecnologia. Então, como é que eles fazem para diminuir, né, ou para distribuir essa cadeia de valor? Valorizam financeiramente aqueles trabalhos que vão reforçar a sua própria cadeia, entende? Nessa era da superprodutividade. Então, são muitas questões em aberto, mas eu acho que a reorganização da sociedade passa por a gente assumir o papel social para os espaços que são sociais por natureza. Por exemplo, redes sociais. Rede social deveria existir uma entidade, e eu não acho que seja governo, né? A gente pode discutir com a entidade, mas que regeria esse espaço e teria autonomia para reger também as relações, né, que existem lá dentro. Da mesma forma que as relações de trabalho, por exemplo. Eu não posso trabalhar até 10 horas da noite, mas se me mandarem um zap do trabalho 10h30, eu vou olhar. Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente precisa reduzir esse delta e deixar mais próximas as relações, para que a gente consiga aplicar as regras que já existem na sociedade para o ambiente digital também. Massa, pode ir, Maia, eu só estou anotando aqui só. Gente, realmente, Eduardo, foi um pouco polêmico, mas nada que, né, não nos ajudasse a entender também eu acho que isso foi uma outra linearidade, né, uma outra forma de pensar. Mas eu também penso assim do lado histórico humano, né, quando tipo, um tem o poder de vários, né, ou falando de forma um pouco mais política, o Leviatã, né? A gente tem um exemplo em Thomas Hobbes, o Leviatã é o que detém todo o poder, toma conta dos roteiros da igreja, da cidade, de quem vai falar com quem,
Eu não sei se seria um Leviatã tecnológico nesse sentido, nesse cenário que você está abordando, mas é um tanto polêmico. Até mesmo para isso tende também a cercear, né, a liberdade de algumas pessoas. Acho que pode vir a ter. Essa é uma possibilidade, né, essa que você pensou, não estou dizendo que é ruim, mas é uma outra forma que eu também não tinha pensado sobre, né, de uma Mas entidade pode dizer que é deter. ruim, não tem problema não. Viu? Eu só pensei uma outra forma de pensar, que eu não tinha pensado sobre isso, mas é um tanto interessante. Mas para mim, eu colocaria como um Leviatã tecnológico, né? Uma entidade que está tomando conta ali de todas as falas, dos roteiros, né? Dos contextos digitais. Achei bastante interessante. Isso aparece bastante, né, em ficção científica, né, principalmente chinesa, que eu consumo bastante ficção científica chinesa. Né? Os livros da Xia Jia me ajudam a pensar bastante sobre essas outros modos de pensar. Mas até então eu não tenho uma resposta concisa e acredito que esse não é o propósito, né, do painel, dar uma resposta que finalize, que seja contundente, que dê resposta para tudo. Mas eu penso que há outras maneiras, né, da gente agir socialmente. Eu acho, eu penso, né, que não sei, eu fiquei até sem falar. Eu fiquei pensando tanto desse outro futuro que o Eduardo falou, que eu estou ainda repensando aqui. Poderia ser uma história, um roteiro para uma ficção científica, viu, Eduardo? A gente precisa conversar sobre isso. Opa, Mas eu também não quero me estender muito, né, gente? Acho que já passou do nosso horário. Sim. Não, acho que dá para engatar uma coisa, assim, ouvindo vocês, eu fiquei fazendo umas anotações aqui, e aí eu já engato para a pergunta final, e aí a gente já faz os encaminhamentos direcionando para a galera ir almoçar aí. Nós falamos muito dos desafios, reflexões, possíveis alternativas, caminhos que vocês trouxeram respectivamente nas suas falas iniciais. Se vocês pudessem citar, né, uma oportunidade, seja de ferramenta que já está inserida ou que poderia ser inserida, já falamos aqui de ficção científica, vocês tocaram em ficção científica, que as pessoas se sintam um pouco mais tranquilas nessa ideia, nessa noção de que IA é uma ferramenta que pode contribuir para uma sociedade um pouco mais. Eu ia falar uma sociedade mais sã, mas acho difícil, mas uma sociedade um pouco mais. Difícil encontrar uma qualidade, porque eu tô criticando até agora. Não, antes de ouvir vocês, eu estava lendo para poder fazer a pergunta, mas até uma sociedade mais justa, eu acho que não podemos ficar deixando isso nas mãos dos tecnologistas e nem nas mãos de ferramentas tecnológicas. Mas se vocês pudessem citar uma oportunidade de uma ferramenta que já está inserida ou que pode ser inserida, que tem tornado a sociedade um pouco menos, vamos colocar assim, um pouco menos ignorante em termos de conhecimento. Então, já estou dando uma direcionada de que podem ser tecnologias que estão inseridas na educação. Se vocês pudessem citar umas, assim, já podem fazer as considerações finais antes de a gente encerrar o painel. seguir na ordem baseada em nada, né? Vou começar eu então, já encerrando. Tem uma tecnologia muito simples que ajuda muito a gente, que quem acompanhou a sua chegada viu o impacto que ela teve na sociedade, chamada Google, que é uma inteligência artificial. É que hoje em dia o Google é um negócio gigantesco, né? Mas a tecnologia de busca de páginas na internet, ela mudou completamente a nossa relação com acesso ao conhecimento. Tanto que o que existe hoje de sistemas de recomendação é como se fosse uma resposta ao excesso de informação trazido pelo Google. Não, o Google te traz coisa demais, você precisa de algo mais organizado, né? Aí vem alguém te dizendo como organizar essas coisas. Mas se você pensar num algoritmo de busca como esse, ele é maravilhoso. Ele vai te trazer muitas respostas que podem ser boas, muitas ruins, mas parte do processo cognitivo, já que a gente está falando de educação, é saber separar o joio do trigo, né? Entender o que é bom, o que é ruim, para que você possa construir o seu próprio conhecimento. Tem a questão também de integração de base de pesquisa. Antigamente, para você fazer pesquisa, você tinha que esperar chegar a revista na universidade,
Aí tinha uma salinha, eu não sei se são dessa época, tinha uma salinha onde você ia lá, sentava, chegou a revista tal, e todo mundo ia para a salinha, na sala de reserva, e ficava lendo os artigos da revista. Na internet você pode fazer isso da sua casa no computador, isso é uma mudança inacreditável, a ciência avançou, é só ver o que aconteceu com a Covid agora, a gente fez vacina em 1 ano, gente. Isso é uma loucura proporcionada por essas tecnologias da internet. Então, acesso à informação e conhecimento nunca foi tão fácil. O problema é que tem pessoas dizendo que isso é conhecimento demais e eu tenho que te entregar o que é bom para você, escolhendo o que é bom para você. Mas se você não cair nessa armadilha, ainda tem muita coisa boa por aí para você pesquisar. Acho que ainda é válido. Já trazendo aí minhas considerações finais, primeiro, desculpa ter causado confusão na cabeça, mas eu sou assim mesmo. Acho que não respondi nada, só trouxe mais dúvidas para as pessoas que estavam online aí. Mas acho que a reflexão que fica, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, é o seguinte: não caia em explicações rasas sobre inteligência artificial, porque não é simples, gente. Não é uma coisa que você vai entender. Deixa eu fazer ver um vídeo no YouTube de 30 minutos para me explicar o que é inteligência artificial. Não é assim. Então, busque conhecimento, como diria o ET Bilu, porque vai te ajudar. E entrando nessa nova onda, né, de inteligência artificial, a pergunta que mais me faz hoje em dia é para que serve? Eu quero, mas para que serve? Então, se você souber para que serve, você também, até falando do ponto de vista de empregabilidade, vai ter mais oportunidades de colocação no mercado porque você sabe aplicar. No fundo, computação é isso. Computação é ferramenta, né? Tecnologia é ferramenta. Como a nossa querida Rosi costuma falar, né? Tecnologia não é boa nem ruim, é tecnologia. Ruim ou bom é o uso que você faz com ela. Então, vamos pensar nisso. Gente, vou finalizar aqui bem rapidamente, mas eu penso, né, por todas as controvérsias que tenham, né, no contemporâneo, por conta dele e tudo, dele, até designando um gênero, né, mas eu penso que o ChatGPT é uma ótima ferramenta para ajuste de texto. Não que eu extraia dele algo para eu estudar ou para eu pensar sobre, mas quando eu, por exemplo, escrevo um texto ou alguma coisa, ou um artigo que precisa ser entregue, eu preciso que ele faça o texto mais coeso, por exemplo, que ele faça ajustes. Eu penso que os acadêmicos poderiam, né, utilizar o ChatGPT para isso, não para extrair conhecimento dele, obviamente que não, mas para que ele possa fazer ajustes para deixar um pouco mais adequado, né, aos termos que a academia tanto pede, tudo. Então, eu penso que essa é uma possibilidade, né? É um bom uso, né, dessa ferramenta. Assim como o Google também é um excelente uso, assim como o Baidu também é um excelente uso, né? O maior buscador de, de conteúdo oriental, né? Ocidentalmente é o Google, mas orientalmente é o Baidu. Então, assim, eu acho que tem essas possibilidades. Eu concordo também com a questão do uso da tecnologia, mas mesmo a gente utilizando a tecnologia para o bem, ela pode ter ali coisas intrínsecas que não são, né, assim, favoráveis, né, para o contexto. Ela pode interpretar na perspectiva da máquina de uma outra forma que não seja aquela que a gente pense que seja ético, né, na verdade. Então, para mim, sim, as tecnologias elas possuem vieses intrínsecos por conta, né, dos dados, de quem está por trás, de quem finalizou o projeto, etc. Não penso que as tecnologias sejam neutras. Isso é um discurso que a maioria dos CEOs de conglomerados tem na ponta da língua, né? As tecnologias são neutras, os usuários é que estão utilizando de forma inadequada, né? E eu, né, para finalizar, né, acredito que o painel não tinha a proposta, né, de responder todas as perguntas de maneira, né, bastante que fizesse com que as pessoas, nós somos oráculos e nós vamos dar todas essas respostas aqui. Eu penso que o painel não era para isso, mas para trazer reflexões outras, né? A gente sempre está, né, caminhando para isso, para trazer mais reflexões, e justamente é assim que a gente caminha, né, com a interdisciplinaridade, com a multidisciplinaridade. E aqui, né, eu puxando sardinha, o Eduardo puxou a sardinha no começo para a TW, e eu puxo sardinha para a academia, né, para a universidade, né, a gente sabe que são textos bastante, né, densos de ler, muito complicados, mas ainda assim, né, é uma forma
de ajustar alguns pensamentos, né? Na universidade a gente tem espaço para debates, para fazer testes, né? Então, eu penso que as tecnologias também podem ser usadas nesse contexto, fora desse contexto, e eu acredito que o painel trouxe tudo isso junto e mais um pouco. E mais uma vez agradecer aqui o convite e a oportunidade de estar aqui. Massa, Maia, Edu, super obrigada aí por compartilhar esse painel de um tema extremamente difícil aí da gente conversar, seja ao vivo, seja nos bastidores. Queria agradecer a Mariana Lima, também aí que foi uma das intérpretes, junto com o bom andamento aí do painel.